Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum no YouTube. E eu quero trazer para vocês hoje uma experiência de leitura. Então, isso é uma das coisas que eu quero trazer aqui nesse projeto, nessa extensão do meu projeto no YouTube, que são leituras que eu fiz durante a vida e que me mudaram minha visão de mundo, mudaram minha visão sobre espiritualidade, o divino, né, e aí por diante. Então eu quero compartilhar com vocês essas experiências de leitura, que é algo que eu gosto muito de fazer, né, de ler. E aqui no YouTube eu vou poder compartilhar com vocês essas experiências que para mim foram muito edificantes, né, vamos dizer assim. E o primeiro livro que eu quero trazer para vocês, né, para estrear essa playlist, vamos dizer assim, é esse aqui, ó. É Kimbanda, O Culto da Chama Vermelha e Preta, do Danilo Copini. Essa minha edição aqui, se não me engano, é a segunda edição do Kimbanda. Saiu acho que em 2016. Então ela tem um complementário que saiu posteriormente, que saiu para a primeira e para a segunda edições desse livro, né? Então aqui o livro completo está aqui, né? Aí depois da terceira edição, se não me engano, já saiu pela Via Sestra, por uma outra editora, e já a primeira parte, o complementário, tudo junto já. Então, quem for adquirir hoje, provavelmente já vai ter isso aqui junto, mas como o meu é um pouco mais antigo, então eu tenho esses dois. Então, é um livro que tem aí, juntando a versão original e o complementário, são 702 páginas. E o Danilo Copini, o autor, ele é um mestre quimbandeiro, um tata de quimbanda, né? Tem algumas nomenclaturas aí, alguns termos que eles usam para se dirigir a esses sacerdotes. Eu sou um bandista de formação, sou sacerdote umbandista, como eu já disse para vocês no meu vídeo de estreia aqui no YouTube, né, na apresentação do canal. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Mas eu acho que qualquer leitura pode acrescentar alguma coisa pra gente, né? E não dá pra gente ficar preso só na literatura de Umbanda ou em uma vertente só de espiritualista ou religiosa, o que quer que seja. Toda leitura consegue abrir o nosso horizonte de alguma forma. E essa é uma leitura muito interessante. Esse livro aqui ele é muito bem escrito, ele é escrito de uma forma muito didática e coloca as coisas de uma forma muito prática, eu acho. Não é algo distante da realidade, tá? Então ele é interessante para quem está interessado na religião de Quimbanda, para quem é um bandista e trabalha com seus Exus e Pombagiras, né? Para quem quer conhecer a Quimbanda, é leigo, ele é super interessante e ele é acessível, a linguagem dele é acessível. É um livro bem didático. E eu imagino que com esse livro aqui, a Quimbanda, o Danilo Copini ele tinha a intenção de ajudar iniciantes na religião a se nortearem nos seus estudos, né? Dentro da Quimbanda. Então ele é um livro que vai trazer uma contextualização histórica da religião aqui no Brasil, porque é uma religião que surgiu no Brasil, a Quimbanda, assim como a Umbanda, assim como o Candomblé, são todas religiões brasileiras, né? O culto tradicional de orixá, sim, existia lá na África, mais especificamente na Nigéria, no Benin ou em Angola, né? Mas mais especificamente Nigéria e no Benin, com a etnia Yorubá, que veio escravizada aqui para o Brasil. Foi uma das últimas etnias que veio aqui para o Brasil, né? Na época da escravidão, do Brasil colônia. Então, inevitavelmente, esse livro passa por esse período histórico e dá essa contextualização, passa pela construção dessa egrégora lá no astral, o conceito do maioral, né, da entidade suprema, ou a entidade que organiza tudo isso no astral, né, essa egrégora, vamos dizer assim, que é o maioral, e o conceito cosmogônico, se a gente puder dizer assim, né, que ele enxerga, o conceito gnóstico, né, que ele traz, e isso tudo é muito interessante.
de você ir acompanhando essa construção e tudo mais. Ele deixa bem claro essa separação entre Quimbanda e Umbanda, né? São religiões independentes, são dois cultos independentes, um não tem nada a ver com o outro, né? Mesmo porque na Quimbanda, por exemplo, não há culto aos orixás, né? E na Umbanda existe o culto aos orixás. E entre outras diferenças. Mas aqui esse livro, então, ele vai trazer essa contextualização, essa introdução nesse universo, nessa egrégora da Quimbanda, através da visão e do segmento do Danilo Copini, vamos dizer assim. Eu imagino que não seja uma única vertente essa Quimbanda que ele traz, que é a Quimbanda brasileira, né, que ele denomina como a Quimbanda brasileira. A gente ouve falar da Quimbanda luciferiana, de Quimbanda, de outras denominações de Quimbanda também. Então, muito provavelmente, assim como na Umbanda, devem haver algumas divergências aí de culto, mas no fim é uma religião independente. Então, ele vai ter, como eu disse para vocês, essa introdução ao universo, à egrégora, à história. E ele vai tratar, uma parte que também é muito interessante, é sobre as falanges de Exu. Ele vai tratar, antes disso, ele vai tratar sobre os reinos de Exu no astral, os 7 principais reinos dos Exus e Pombagiras no astral e os seus desdobramentos, ou seja, os seus sub-reinos, as suas regências, as suas áreas de atuação, padrão energético, porque dá para perceber que o Danilo Copini tem também um arcabouço ocultista, esotérico muito grande. Ele cita Cabala, Asclifó, ele cita muitos conceitos astrológicos, né? Muita coisa de esoterismo e ocultismo tem aqui por trás desse material que ele construiu, dá para perceber, né? Então é construído muito em cima disso e tem essa visão de classificação energética, né? Vamos dizer assim, dessa egrégora e dessas entidades, desses reinos e sub-reinos. E é muito interessante porque aí já é um sacerdote umbandista falando, a gente precisa usar o know-how de quem tem know-how. E a Quimbanda, ela tem um estudo, ela se aprofunda no trabalho e no trato com Exu e Pombagira, não tem como a gente desconsiderar isso. Então a minha visão é essa. Como eu quero me aprimorar sempre, eu acho que é uma leitura para mim como um bandista que acrescentou demais por conta disso. No trato com essas energias, no trato com essas entidades e entender o perfil desse arquétipo melhor. Esse livro, para mim, ele tem uma definição arquetípica muito boa também para os Exus e para as Pombagiras, assim como a energética. E então ele vai trazer esses reinos, esses sub-reinos, vai falar de várias falanges, de muitas falanges de Exu e de Pombagira, falanges mais conhecidas, falanges desconhecidas. Ele traz muitas informações sobre cada falange. E tem também aqui algumas dicas de trabalho, né? Ele ensina algumas mecânicas de trabalho, algumas manipulações energéticas. Então é realmente um livro para quem quer entrar e aprender a lidar com essas energias, com essa egrégora da Quimbanda, né? Obviamente que é introdutório, você não vai pegar esse livro apenas e começar a cultuar sozinho uma religião, porque é impossível, né? A gente sempre precisa de um direcionamento de alguém mais experiente e tudo mais. Mas esse livro aqui, ele traz muita informação, ele é muito rico, muito didático, a linguagem dele é acessível, é muito interessante mesmo, como eu já disse, até para quem é leigo no assunto, né? Tanto de religiões de matriz africana, quanto especificamente da Quimbanda, da religião Quimbanda, né? Então essa experiência que eu queria trazer para vocês sobre esse livro, é um livro muito interessante, vai ajudar a entender muitas coisas sobre esse arquétipo que é Exu e esse arquétipo que é Pombagira, vai desmistificar muitas coisas, vai ajudar a gente a entender outras. Obviamente que é preciso filtrar algumas coisas. No meu caso, que sou um bandista, por exemplo, eu filtrei algumas coisas. Há coisas aqui que
para mim não servem, né? Para mim, dentro da minha egrégora, que é a egrégora da Umbanda, que é a minha raiz, que é de onde eu tiro força, algumas coisas aqui não servem, não são utilizáveis, mas tem muito conhecimento aqui que dá sim para juntar, para acrescentar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma leitura que eu indico, sim. E até os próximos vídeos aí de experiências de leitura. Obrigado.